Abra sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 1. Nós vamos ter uma leitura ampla hoje, por volta de 20 versículos, mas eles fazem parte de 2 blocos, e nós vamos compartilhar esses blocos. Veja aí no capítulo 1 até o verso de número 9. São 2 situações. O Isaías começa escrevendo o seu livro falando do cenário dentro do qual ele estava vivendo, falando do povo, falando da sociedade, falando daqueles que compunham o Reino do Sul, que era então Judá e Benjamim, cuja centralidade de louvor e adoração era o templo que ficava em Jerusalém. Então, olha o que Isaías diz a respeito da sociedade do seu tempo. Eu vou pedir a você que faça um exercício e verificar se esse cenário tem alguma coisa de semelhante a algum cenário que você já tenha visto ou tenha conhecido, se faz sentido você dizer que cada geração vive as suas próprias dores. Então, vamos ver a dor de Isaías lá naquele cenário. A dificuldade daquele tempo. Olha, visão de Isaías, filho de Amós, visão que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, essa é a visão que o profeta Isaías teve a respeito do cenário onde ele vivia. Verso 2, diz assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E o que o Senhor fala? Ele tem 2 pontos assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Em outras versões diz, criei filhos e os exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. Então, olha o cenário que vai aparecer na visão do Isaías lá. O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, ele está dizendo que Israel não tinha o conhecimento necessário para perceber o projeto e o propósito de Deus. Mas olha como que ele vai descrevendo o cenário. Ai desta nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores abandonaram o Senhor. Eles blasfemaram do Santo de Israel e viraram-lhe as costas. Assim é um cenário. Verso 5, diz assim, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, por que eu vou continuar pesando a minha mão sobre vocês, se isso não tem nenhum sentido e vocês preferem continuar a rebeldia? Ele disse assim, sabe por quê? Porque toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. Então ele estava falando que a cabeça estava doente e o coração estava enfermo. E aí, que tipo de doença? Que tipo de enfermidade? O que afetava a mente daquele povo? O que afetava o coração daquele povo? Por isso que a Bíblia diz que o Senhor pede o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E a Bíblia diz que o Senhor quer ter, na posse dele, o nosso coração, porque ele quer trabalhar o nosso coração, que é o centro das nossas emoções, não o músculo, mas o homem interior. Ele é chamado aqui de coração, mas não é o órgão que bate aqui, é o fato de haver dentro do homem uma alma que foi criada, quando o Senhor Deus soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Então veja só o verso seguinte aí, desde a planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa alguma que não seja feridas, contusões, chagas inflamadas,
umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O cenário não parecia nada favorável, não é verdade? Nada razoável para um povo que foi criado como povo de Deus, chamado de povo de Deus, chamado de família de Deus. Mas o profeta olha para o cenário e diz: eu não enxergo aqui a manifestação da graça de Deus. Eu não enxergo aqui a beleza do Espírito Santo de Deus. Eu não enxergo aqui a presença de Deus. Eu enxergo aqui uma vida conturbada. Eu vejo aqui um cenário conturbado, um cenário doente, quer seja da mente, quer seja do coração. Era isso que ele estava vendo. Veja o verso 7. Olha como o cenário vai se desenrolando e Isaías vai entendendo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos a devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Então, não é nada construtivo, não é nada edificante. Ao contrário disso, é uma palavra que mostra um estado difícil, complicado. Um cenário que está passando por um elemento de destruição, não é verdade? Veja o verso 8. A filha de Sião, aí nós estamos falando de Jerusalém, a filha de Sião é deixada como uma choça perdida na vinha, como uma palhoça no pepinal, como uma cidade sitiada. Então, outra vez o cenário não é favorável. Veja o último verso dessa descrição. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas por conta da sua iniquidade. Então, o cenário que Isaías encontra é esse aí. Mas Isaías era um profeta. O povo tinha o seu centro de adoração. O povo tinha os princípios da palavra de Deus e do propósito de Deus, uma vez que era povo de Deus. Mas olha o cenário que é este aí, e como que o povo de Deus estava dentro desse cenário prestando um culto a Deus. Então, quando o cenário é complicado, as pessoas que estão dentro do cenário, se são cristãs, se são crentes, deveriam ter um modo de refletir naquele lugar a glória de Deus. Concorda comigo? Se o culto é a expressão da nossa adoração, então, num cenário como esse, o culto deveria ser um culto de profunda espiritualidade. Deveria ser um culto que refletisse a dependência de Deus, a adoração, a sinceridade do coração. Mas olha o que Isaías fala do culto que se prestava nesse cenário. Então, ao invés do culto influenciar o cenário começou a influenciar o culto. Em vez do culto ser um instrumento de Deus para transformação, o culto passou a ser transformado pela influência do cenário onde ele era prestado e celebrado. Vamos ver então agora o culto que ele era. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então ele está dizendo, vocês prestem atenção, e ele vai falar agora sobre o culto, quer ver? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Não era o centro do culto, não era a oferta do sacrifício no altar do Senhor? Então diz assim, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos... O que era o holocausto? Não era a entrega do sacrifício no templo do Senhor como um ato de reverência, de respeito? Era uma vida que se oferecia ao Senhor. Então, essa é a razão porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado por nós. O sangue de Jesus Cristo derramado como um ato de vida entregue ao Senhor. Por isso que a gente entende que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O sacrifício vivo ao Senhor, né? Então assim, estou farto dos holocaustos, de carneiros, a gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos,
nem de cordeiros, nem de bodes, eu não me agrado destes holocaustos. Eu não me agrado destes sacrifícios. Eu não me agrado deste culto. Por que razão? Veja só. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu de vós pisardes nos meus santos átrios? Quem foi que requereu que você viesse prestar um culto? Olha só o que ele vai dizer, ó. Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, dos sábados, e a convocação da congregação, eu não posso mais suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então havia um ajuntamento solene, mas o Senhor identificava no coração daqueles adoradores, não o ato de adoração, mas uma iniquidade. Então era um culto que se distanciava da pureza que ele devia ter para comparecer perante a santidade do Senhor, não é? A Bíblia diz que a gente deve comparecer perante o Senhor com o coração limpo, com as mãos limpas. Então este povo, ao contrário disso, ia lá, prestava o culto, apresentava o sacrifício, mas o coração estava longe. O coração estava cheio de outra verdade, que não a verdade da adoração. O coração estava lá, havia um ajuntamento solene, mas o Senhor disse, eu não me identifico com esta celebração, porque vejo nela algo destoante daquilo que eu ensinei para vocês ao longo da caminhada. Veja o verso seguinte, olha só. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha o que Deus fala da celebração daquele culto. As festas e as vossas solenidades, a minha alma não reconhece. Ao contrário, a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. É como se Deus dissesse assim, é o meu povo, é um povo que vive dentro de um cenário todo corrompido, mas quando chega na minha presença, manifesta a mesma cultura, a mesma realidade. O coração não é um coração inteiro perante a face do Senhor. Existe um ritual, mas o coração está distante do significado que deveria ter aquele ritual. E aqui a gente para refletir. Quantas vezes nós podemos estar na casa do Senhor, apresentando um louvor ao Senhor, orando ao Senhor, mas o nosso coração pode estar longe do significado disso. E aí a nossa coerência espiritual é muito pequena aos olhos de Deus, porque podemos louvá-lo com a boca, mas o coração pode estar longe dele. Então, é uma incoerência, e o Senhor não se deixa iludir, porque ele que vê através do avesso das nossas vidas, sabe o que vai no nosso coração. Por isso que ele pede o nosso coração, para nos ajudar a ajustar o nosso homem interior à beleza da sua santidade, à beleza da sua verdade bíblica, da sua verdade espiritual. Veja o verso seguinte, ó. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então ele disse, olha, você pode orar, mas essa oração não tem significado na minha frente, perante a minha face. Por quê? Mesmo que você multiplique as suas orações, eu não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não significa o sacrifício no altar, significa a violência. Significa talvez a ação maldosa, arbitrária, né? A violência. Então, veja lá o verso seguinte, assim, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer É uma palavra clara para o povo de Judá. Vocês estão no meio de uma sociedade perversa e corrompida, mas vocês não têm que ser igual. Vocês não têm que andar pelo mesmo caminho.
Existe um caminho largo, mas o seu caminho é o estreito. Então, lavai-vos, purificai-vos. A Bíblia diz que o Senhor nos chama para uma purificação, para uma santificação da vida, para uma coerência do nosso agir, do nosso falar, do nosso adorar e da inteireza do nosso coração. E ele diz assim: os meus olhos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer. Ou seja, o culto a Deus exige do adorador uma postura coerente com a santidade de Deus. Por isso que ele diz: não adianta comparecer perante mim se o coração não é íntegro, se a mente não é íntegra, se o comportamento não é compatível. Então, ele diz: você quer estar perante mim? Cesse de fazer o mal. Passe por uma experiência transformadora. Deixe o Espírito Santo limpar a vida com aquela obra que ele faz em nós. Veja o verso seguinte, assim, aprendei a fazer o bem. Ele diz assim, deixe de fazer o mal. Aí ele diz, olha, não é só deixar de fazer a coisa errada, é aprender a fazer a coisa certa. Aprendei a fazer o... Por quê? O que é a justiça? A justiça é a produção do bem que tem como resultado o bom, do ponto de vista de Deus. O que é a injustiça? A injustiça é a produção do mal, com L, que produz o resultado do ruim. Então a injustiça é o contrário da justiça. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é a justiça. E o que é contrário ao Senhor é a injustiça. Então a vida, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, tenha cuidado com os vulneráveis. Não deixe que a sua vida, o seu caminho, o seu culto prejudique aqueles que são mais vulneráveis. Ao contrário, a igreja tem que ajudar essas pessoas ao crescimento, ao desenvolvimento, para que elas possam ser, diante dos olhos de Deus, assistidas, cuidadas e guardadas. Faz sentido, gente? Pois então termina o Isaías aí. Aí ele termina de falar, o cenário é ruim, é complicado. Mas o culto precisa ser puro, abençoado dentro do cenário, para ser a manifestação do reino de Deus na sociedade dos homens. Se a gente não consegue transformar o momento de culto num ato de adoração a Deus, e isso impacta a nossa vida para termos uma vida pura, uma vida santa, uma vida agradável aos olhos de Deus, então nós estamos perdendo de vista o sentido do culto e o sentido da adoração. Faz sentido, gente? Faz? Então, o que nós queremos nesse momento? Senhor, nós estamos no meio de um cenário que, semelhante àquele de Judá, há quase 2.600 anos atrás, isso que nós vivemos hoje, pode ser algum tipo de manifestação disso que nós acabamos de ler. Injustiça, iniquidade, corrupção, coisas dessa natureza. Mas o Senhor nos colocou no cenário deste mundo, não para replicarmos isso na nossa vida, mas para sermos uma vida que mostra que o reino de Deus é uma alternativa de santidade e pureza a isso que está ao nosso redor. Nós somos chamados a ser, como diz a Bíblia, sal da terra e luz do mundo. Que prepotência essa? Não é uma prepotência. É que o Senhor Deus quer dar uma alternativa para o mundo. E começa com a nossa vida. Nós somos uma manifestação de Deus no mundo, porque Ele não habita em nós. O Espírito não habita em nós. Então devemos ser uma manifestação de Deus, para que o mundo tenha uma alternativa. A Bíblia diz que o mundo está perdido, jaz no maligno. Mas nós temos que trazer a sabedoria do alto. E temos que ter uma atitude, um comportamento, alguma coisa que revele o amor de Deus por nós, o amor de Deus por nos salvar da condenação e nos trazer para a condição de pessoas que experimentam a sua graça e a manifestação do seu poder. Só assim poderemos ser relevantes para as outras pessoas, senão nós seremos um com os outros. E a Bíblia diz que nós, crentes, devemos ser
uma bênção para os outros e não comungar com a iniquidade do mundo, mas ser no mundo a manifestação da justiça, da equidade, da retidão, estender a nossa mão àquele que precisa e dar àquele que precisa o acolhimento. A nossa igreja deve ser uma igreja acolhedora, deve ser um espaço de aconchego. As pessoas devem chegar aqui e encontrar o amor de Deus que excede todo entendimento, para que Ele possa derramar na nossa vida a paz que excede todo entendimento. E cuidar de fazer desta igreja uma comunidade, um corpo do qual Ele é cabeça. Fazer desta comunidade uma comunidade capaz de refletir o amor de Deus. Faz sentido? Sim ou não? Está estreito o caminho ou está largo? É estreito, né? O caminho aí é estreito. Mas a Bíblia já tinha dito isso e Jesus já tinha dito isso. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Então existe uma diferença. O reino de Deus, ele é mais estreito, é mais apertado. E quem quiser passar por ele terá que fazer algo mais expressivo do que simplesmente andar com a correteza. É importante que a nossa mente seja transformada. Por isso que Paulo, o apóstolo, ele disse assim: rogo-vos, pois, meus irmãos da Igreja Batista Alvorada. Ele, quando falava aquilo, eu nem sabia o que ele estava dizendo, né? Rogo-vos, pois, meus irmãos da Igreja Batista Alvorada, da Igreja A, B, C ou D. E ele falava aos romanos: rogo que vocês tragam os seus corpos e ofereçam no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a entrega da sua vida ao Senhor. Aí diz assim: e não vos conformeis com a mundanidade desse mundo. Não vos conformeis com aquilo que Isaías acabou de dizer, aquilo que ele disse no tempo dele, e aquilo que nós enxergamos no nosso tempo. Cada geração tem a sua realidade. Não vos conformeis com esta mundanidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Paulo entendia que para a gente viver o propósito de Deus, não podia ser com a mente velha, cheia do conteúdo da mundanidade. Tem que ser uma mente transformada, para que ela possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É isso que o Senhor disse para o Paulo, e o Paulo disse para nós. E agora, sabe como é que Paulo concluiu? Diz assim: isso é o seu culto racional, esse é o seu culto inteligente. A expressão grega é lógicos latreia, lógicos de lógica, de conhecimento, de entendimento, e latré, culto, adoração, serviço. Então nós estamos falando que o Senhor Deus disse que queria a transformação da nossa mente para que nós pudéssemos ter uma escolha sensata e apresentar os nossos corpos lá. Isso é um culto inteligente, não é uma situação acidental, não é uma emoção de qualquer natureza, não é um oba-oba, isso é uma escolha, é uma atitude, é uma decisão. Quando você traz a sua vida ao altar de Deus e você a consagra lá, a quem ela passa a pertencer? Ao Senhor. Você não entregou nas mãos do Senhor sua vida? Ela passa a pertencer a Ele. E o que Ele faz com ela? A Bíblia diz que Ele separa a sua vida do cenário, dá à sua vida uma individualidade, e Ele chama você de santo ao Senhor, separado. O que é santo na Bíblia? É separado para uso especial do Senhor. Por que isso aqui chama santuário? Porque é um lugar separado para uso especial do Senhor. E a Bíblia diz que o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então o seu corpo foi oferecido no altar do Senhor, o Senhor o aceitou, o Senhor o santificou para ser morada do seu Espírito. Então você não é qualquer pessoa, você é um crente que entende a presença de Deus na sua experiência pessoal e particular. Com essa compreensão, você entende que existe, de fato, uma maneira de adorar a Deus diferente
do que um ajuntamento de qualquer natureza. É um momento quando você, perante Deus, avalia a sinceridade do seu coração, a profundidade da sua vida, da comunhão com Deus. Faz sentido para vocês? Então, é isso que a nossa igreja pretende fazer. É isso que a nossa igreja quer fazer. Preparar os santos. Quem são os santos? Nós somos. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não. É porque a gente decidiu colocar a vida da gente no altar do Senhor. Com todos os nossos pecados, com todos os nossos problemas, com todas as nossas incoerências, com todas as nossas dificuldades, mas somos conscientes de que com toda essa tralha a gente chega no altar e diz: Senhor, está aqui tudo que eu sou. Agora eu peço ao Senhor que transforme a minha mente, o meu coração, que o Senhor me faça um vaso para honra, um vaso de bênção, um vaso escolhido por Ti, para que eu possa ser a manifestação da Tua graça aqui. Assim, tem alguém perfeito aqui? Não tem. Mas todos nós temos coerentemente a decisão e a atitude de buscar o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, como o Senhor nos orientou. Faz sentido, gente? Então, o cenário é adverso. A igreja está dentro de um cenário adverso, mas ela está dentro do cenário, não para ser como o cenário, mas para ajudar o cenário a ver como Deus gostaria de ser visto e como Deus gostaria de ver a vida de cada pessoa aos olhos dele. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele está conosco. Ainda que andássemos pelos vales da sombra da morte, Ele iria conosco. O Senhor decidiu andar conosco. Por isso que a última palavra que eu deixo com vocês é aquela do Apocalipse que diz: eis que eu estou à porta, Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe para quem que o Senhor estava dizendo essas palavras lá no Apocalipse? Ele estava dizendo para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se vocês que estão aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e participo da ceia de vocês, e vocês participam da minha ceia. É muito importante que nós não sejamos apenas um ajuntamento, mas que sejamos a igreja, corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. E possamos mostrar isso no nosso modo de viver, sem arrogância, sem prepotência, com humildade, com dedicação, com consagração de vida, para que a gente seja instrumento de Deus, para que outras pessoas, através da nossa convivência, da nossa vivência, possam encontrar a graça e o poder de Deus. Faz sentido, gente? Faz? Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós queremos nesta hora, Senhor, consagrar a vida desta igreja. E com a vida desta igreja consagramos a nossa própria vida, cada um de nós. Colocamos nossas vidas nas tuas santas mãos. Pedimos que o Senhor esclareça os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor afaste as coisas ruins das nossas vidas. O Senhor nos ajude a escolher os caminhos certos, tomar as decisões certas. Que a bênção do Senhor seja derramada poderosamente sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.